Você acredita que muito é esperado, mas muito pouco é investido para que a sua equipe de louvor atinja os seus objetivos? Cuidado pastoral, crescimento espiritual, integração da equipe, desenvolvimento musical e criativo e liderança. Essas são algumas coisas que você pode fazer como líder do Ministério de Louvor para investir na sua equipe. Eu quero falar primeiro sobre cuidado pastoral. Liderar músicos não é a mesma coisa que liderar pessoas que não são músicos. Músicos são artistas, são pessoas naturalmente criativas, talvez um pouco temperamentais, têm ideias demais. São pessoas que têm uma interação entre si um pouco diferente das pessoas que não são artistas. Então, liderar músicos não é só liderar cristãos, mas é liderar pessoas que têm alguns elementos a mais. Se você souber lidar com os participantes da sua equipe de louvor desse ponto de vista, você já tem um instrumento a mais para trabalhar com eles e para oferecer para eles a liderança que eles precisam. É muito interessante que a maioria das pessoas que participam de equipes de louvor são jovens. E também, por si só, trabalhar com jovens é uma coisa é um privilégio, é um grande privilégio. Mas também oferece as suas dificuldades, porque os jovens ainda estão num processo de maturação, de maturidade. Então, muitas vezes, quando você vai trabalhar com jovens na equipe de louvor, é necessário você saber confrontar, saber desafiar, mas também saber compreender o que um jovem passa e o preço que ele está pagando para estar ali participando da sua equipe. Tem também, muitas vezes, pessoas casadas ou casais que participam juntos do Ministério de Louvor. A dinâmica aí já muda, porque muda o estilo de vida, muda as necessidades primárias, muda até mais o quanto cada um tem para oferecer. É muito importante quando você mistura todos esses ingredientes, você oferecer um cuidado pastoral, você conhecer o seu rebanho, você conhecer quais são as necessidades de cada um, lidar com eles ao mesmo tempo de modo individual, mas também lidar com eles de um modo global, de um modo que é total, tratando-os como equipe e como ministério. Eles encontram dificuldades na família, encontram dificuldades emocionais, encontram dificuldades nos relacionamentos, no trabalho, no dia a dia, nos seus afazeres, muito estresse, muita cobrança, trabalho da faculdade, e vocês sofrem com falta de tempo. Então, você saber pastorear a sua equipe te dá um elemento muito importante. Eles vão se sentir protegidos, eles vão sentir que você, líder do ministério, está interessado neles. A segunda coisa que eu quero te sugerir é o investimento na vida espiritual dos membros da sua equipe de louvor. Recentemente me perguntaram quantas vezes, com que frequência nós devemos realizar estudos bíblicos no Ministério de Louvor. E eu não tinha uma resposta para essa pessoa, simplesmente porque não existe uma resposta. Existem ideias. Então eu quero sugerir que você, como ministro, como líder do Ministério de Louvor, você abra o calendário diante de si, aproveita aí o ano novo que vai chegar, abra o calendário de janeiro a dezembro, o que eu posso oferecer para a minha equipe de louvor para ajudá-los a crescer espiritualmente. Porque se você está dando cuidado pastoral, você está cuidando das emoções deles, você está cuidando deles enquanto pessoa, mas só isso não é suficiente. Você também precisa dar base bíblica, ensinar vida devocional, você precisa incentivar a oração. Então, crie eventos, crie retiros, gere situações em que vocês vão orar juntos, gerem situações em que vocês vão ter condições de compartilhar uns com os outros, como vocês estão espiritualmente e orar uns pelos outros. Eu acho que é uma grande ideia também vocês adotarem livros que falem sobre louvor e adoração, e existem vários por aí. E não se preocupem tanto se o livro é bom ou não. É muito bom às vezes a gente ler um livro que não é tão bom para chegar a essa conclusão juntos. Porque se nós mastigamos só aquilo que nós gostamos, como é que nós vamos aprender a separar o que não é bom? Então podem ler livros que não são 100% bons. E assim vocês vão aprender a separar o que é bom daquilo que não é. Mas se reúnam uma vez por semana, leiam um capítulo toda semana, comentem como vocês se sentem, como vocês podem responder aquilo que foi compartilhado em cada capítulo. E assim vocês podem crescer juntos em visão, em discernimento, espiritualmente, sabendo que você, líder de louvor, não está preparando apenas músicos, mas ministros, pessoas que talvez daqui a alguns anos vão ser líderes espirituais,
pastores, pessoas de relevante na igreja ou na comunidade evangélica. Integração da equipe. É muito importante estar juntos como equipe. Se você for conversar com qualquer técnico de futebol, de equipe de vôlei, de equipe de basquete, eles vão te dizer como é importante manter a equipe unida, manter um clima de equipe em que os relacionamentos são reforçados, em que cada um sabe onde começa a sua responsabilidade e onde termina a sua liberdade, porque aí começa do próximo. Um ambiente de respeito, um ambiente onde as pessoas possam rir juntas, possam se divertir juntas, podem relaxar juntas. Então você pode organizar churrascos, almoços, pequenas viagens, encontros na casa uns dos outros, para assistir um filme, para assistir um DVD de uma banda que vocês gostam. Então crie essa integração e você vai ver que na hora do ensaio e na hora do culto a equipe vai estar mais unida, porque eles se conhecem melhor. E essa dinâmica também é muito boa para ajudar a expor e a tratar conflitos interpessoais. Desenvolvimento musical e criativo. Essa é uma coisa que muitas vezes o líder do Ministério de Louvor não é um artista ou não é um músico, digamos assim, não é a primeira coisa que vem na música dele, a arte, a música. Pode ser que ele seja um engenheiro que nos fins de semana trabalhe com música. E aí você está lidando com duas coisas quase antagônicas. O engenheiro, que é uma pessoa calculista, que é uma pessoa prática, e o músico, que é mais intuitivo. Então, muitas vezes, você precisa entender essa dinâmica da equipe e você sugerir e criar um ambiente onde as pessoas vão ser desafiadas a crescerem musicalmente. E você também, se for um músico, líder do ministério, você deve dar esse exemplo. Crescer musicalmente, apoiar a ideia de fazer aula de música, quem sabe até montar um projeto para criar na igreja uma escola de música. E só um parênteses, eu não sou a favor do paternalismo, que a igreja pague aula de música para os seus músicos. Eu sou a favor que o músico se sinta responsável, mesmo que a igreja barateie, que a igreja consiga descontos, beleza. Cada um deve ser responsável financeiramente pelo seu desenvolvimento musical. E se tem qualquer pessoa que demonstra muito desejo e falta de recursos, aí pensar na possibilidade de uma bolsa de estudos. Mas o incentivo, a ideia de crescer musicalmente, isso deve existir, porque nós estamos sempre buscando o próximo nível. E quando nós criamos um ambiente de crescimento musical e de criatividade, quem é que vai ser beneficiado com isso? O próprio reino de Deus, a igreja, os irmãos, a equipe de louvor. Todos vão trabalhar com mais alegria, todos vão trabalhar com mais satisfação. Invista no som da igreja. Traga o técnico de som para perto da equipe de louvor, porque não sei se isso acontece na sua igreja, mas em muitas igrejas acontece de não haver uma linguagem única entre o técnico de som e o pessoal do louvor. Então é muito importante esse relacionamento, esse clima de integração entre os dois. E por último eu te digo, ofereça liderança para a sua equipe. Comunique para a sua equipe aquilo que é esperado, seja da equipe como um todo, seja do indivíduo, de cada músico. Faça que cada um entenda bem o que é esperado, porque se eles entenderem bem, eles vão acertar mais do que errar. E se por acaso você precisar, dê feedback a eles. Diga a eles onde eles estão acertando, onde eles estão errando, onde eles podem ser melhores. Tenha uma abordagem sempre positiva e não crítica e não negativa. Você nunca faz bem, você sempre erra aqui. Não, aborde eles de uma maneira que eles saibam que eles são apreciados como pessoa e que o esforço deles também é apreciado. Lembre-se que eles não estão ganhando para trabalhar, eles estão fazendo um trabalho voluntário, eles estão sacrificando horas de ensaio e horas de culto para fazer isso junto com você. Então, cuide, respeite eles como líder, dê a eles o exemplo que eles desejam um dia ser um líder como você é. E ajude eles no processo de resolução de conflitos, porque toda equipe de louvor também está sujeita a conflitos interpessoais. Às vezes duas pessoas que estão que estão em atrito, ou temperamentos, opiniões que variam, a equipe está dividida. Você é uma pessoa chave para fazer isso e para ajudar a sua equipe a tratar com esses relacionamentos interpessoais. Tente não tomar partido e, se for necessário, envolva outras pessoas de sabedoria da igreja se são conflitos mais graves. Recompense os esforços da sua equipe. Se você vê que eles têm sido pontuais, que eles têm sido pessoas comprometidas com o ministério, marque um almoço, ou então um dia, sem eles esperarem, no dia do ensaio, leve uma Coca-Cola, leve um bolo, leve salgadinho para eles. Não, isso aqui é um presente porque vocês estão se esforçando muito, eu quero abençoar vocês.
Se você vê que tem alguém que está comprometido em crescer musicalmente, às vezes um violonista iniciante, compre um acordoamento legal, dê para ele de presente, porque isso aqui é um depósito, uma semente minha na tua vida para te encorajar. Isso fala muito alto e são essas pequenas coisas que as pessoas nunca esquecem. E eu digo para você, se você souber de eventos, de congressos, de seminários, de workshop, marque para sua equipe, marque com antecedência, leve eles, exponha eles a oportunidade de também serem plateia, de também serem igreja, de também receberem e de também poderem discutir depois aquilo que foi ouvido. Sempre ofereça para eles igualmente as mesmas oportunidades para que vocês possam crescer também igualmente. Enfim, gerem na sua equipe de louvor um ambiente em que eles saibam que tem muito pela frente e que muito é esperado deles, mas que também muito é investido e você está aí para cuidar deles. Deus te abençoe e que você tenha sucesso em liderar a sua equipe de louvor. Para seminários com sua equipe de louvor, escreva para contato@betotavares.com. Para assistir outros vídeos tutoriais, visite betotavares.com.